O projeto Justiça Itinerante, que oferece diversos serviços gratuitos à população, já está circulando pelos bairros da capital. Para falar mais sobre a programação e os serviços oferecidos pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, aqui no estúdio, o juiz coordenador do projeto, André Geda. É um serviço que oferece à população também exige um esforço maior da justiça, né? Miguel, telespectadores, na realidade o projeto Justiça Itinerante, ele se constitui num esforço justamente coletivo, né? Não só, logicamente, do próprio Tribunal de Justiça, como dos parceiros, né? Que se juntam justamente para que esse projeto tenha a sua visibilidade e viabilidade, né? Só um dado para destacar, só esse ano foram realizadas 27 etapas, né? E aí a gente tem a questão do casamento coletivo, né? Tem o Justiça nos bairros, que o Justiça nos bairros, a gente, além do casamento coletivo, a gente leva outros serviços para a comunidade, como a questão da documentação. Então a gente disponibiliza o CPF, a identidade, o cartão SUS, o título de eleitor, a carteira de trabalho, a certidão de nascimento, né? E também a questão dos processos mais simples, né, que podem ser solucionados no único dia. A gente leva e dá a oportunidade daquele que busca o judiciário de ter a prestação jurisdicional naquele mesmo dia em que procura a justiça itinerante. E para quem achar que a justiça está cobrando dela mesmo uma dívida do que não fez durante o tempo no horário normal de trabalho, é um ledo de engano, porque, primeiro, uma demanda reprimida, se busca uma prospecção de uma pessoa que não teria acesso a esses serviços naturalmente. Até a lei de acessibilidade está se respeitando, mesmo que não queira fazê-lo assim, porque tem muita gente que não consegue sair de casa, tem muita gente que... Enfim, a justiça está abrindo suas portas. É como se fosse um Deus descendo do Olimpo, né? Porque na realidade um dos objetivos é tirar a mística, né, do juiz de gabinete, aquele que não tem uma proximidade maior com a comunidade. Então ele quebra esse paradigma, né, do isolamento do juiz justamente no cartório, no seu gabinete, na vara, na comarca. Então esse é o intuito maior, essa aproximação oportunizada e na medida em que a pessoa tem a oportunidade de resolver o seu problema. Você tocou num dado muito importante, essa questão do acesso, né, à prestação jurisdicional. A gente sabe que a Defensoria Pública, principalmente aqui no estado de Alagoas, vem desempenhando um grande trabalho, né? Mas existe também, como em todos os órgãos e poderes, um número limitado e inadequado, digamos, de defensores em relação à necessidade, né? Então, quando a gente une esses esforços, a gente possibilita justamente isso, né, o atendimento à população, né? A gente está com a ideia também de colocar o Justiça Volante, que seria um ônibus. A Defensoria já tem um ônibus, então o tribunal entraria também com um ônibus, justamente para levar para... A ideia é escolher a cada semana, num período mais curto, um bairro, digamos, onde não tem uma sede próxima da Defensoria, para a gente levar justamente esse serviço também para aquela localidade. Porque muitas vezes aqueles mais carentes, como você bem frisou, às vezes não tem nem uma quantia para uma passagem de ônibus para se deslocar para outro bairro, para justamente se beneficiar daqueles serviços da itinerante. Então a gente levando o ônibus volante, a justiça volante no local, acreditamos que resolveremos e iremos atingir justamente essa camada mais carente. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, uma família até, depois de um problema de saúde, essa pessoa terminou indo para outro plano, mas enfim, a gente na conversa descobriu que a pessoa passou 60 anos praticamente sem sair daquela rua, não foi? Sem sair do bairro,
foi sem sair da mesma rua. Saía de casa, nos últimos anos não saía nem de casa. Imagine quantas pessoas têm essa mesma dificuldade. Exatamente. Então, você colocando mais próximo o serviço dessa pessoa carente, você vai oportunizar justamente que ela resolva, né, o seu problema, seja de documentação ou até, digamos, esses procedimentos mais simples. Né, uma retificação de registro. Né, quando o senhor fala procedimentos mais simples, litígio com justiça, enfim, eu fico imaginando que tipo de processo se resolve assim, e da maneira simples e rápida. Exatamente, seria o divórcio consensual, né, então as partes que se predispõem a divorciar, elas podem comparecer, né, e de forma amigável é feito aquele processo e resolvido no único dia. Temos o que? Retificação de registro. Então você que tem um problema de grafia num dos nomes ou prenomes, sobrenomes e prenomes, pode também se dirigir ao projeto que é resolvido no único dia. Há também prenomes, você bem sabe disso, que causa a forma dúbia, digamos. Você não sabe se aquele prenome é masculino ou feminino. Isso acaba ocasionando um certo constrangimento, né? As pessoas, os jovens, às vezes sofrem até bullying no colégio por conta daquele nome que não define de maneira clara, né, se é do sexo masculino ou feminino. E alguns nomes também até estranhos, né? Que Exatamente. às vezes o pai gostaria de homenagear, mescla, né? Ou fazer as mesclas, né? Devidas Miguel com Antônia, enfim, exatamente. E termina cada nome estrambótico. Ou homenagens a artistas como John Lennon McCartney de Oliveira Silva. Exatamente. Né? Eu tive uma experiência de trabalhar num determinado lugar em que chegava muito Nelson Piquet dos Santos, Ayrton Senna, dependendo do artista ou da figura de visibilidade, o batismo daquelas pessoas se volta para aquele tipo de astro, né? Exatamente. Eu acho que agora deve ter um bocado de Neymar, não é? Isso é de acordo com o tempo, né? Os destaques, as personalidades de destaque, né? Daquele... E não é uma tatuagem que você pode corrigir. O nome, ele está ali para o resto da vida, mas tem a oportunidade da correção. Né? Exatamente. E ações também de suprimento de óbito, né? Pouca gente tem o conhecimento, mas quando falece um ente querido, você tem 15 dias apenas para se dirigir ao cartório com aquela declaração de óbito para a obtenção da certidão de óbito. E geralmente se perde esse prazo. Por quê? Porque é natural, a pessoa já está abalada com a perda do ente querido, e, né, dá um certo tempo para ir providenciando as coisas. É mais fácil a certidão de nascimento do que o atestado de óbito. Isso, né? Aí se tem a oportunidade de se dirigir itinerante e também resolver o problema. Os alvarás, né, judiciais, até 4 salários mínimos. Então, eles podem ser requeridos no itinerante. Em que situações? Causas de FGTS retido, e aí tem. Não é todo caso que você pode sacar o FGTS, logicamente. Está lá na legislação. Então, despedida ou dispensa sem justa causa, quando há um caso de moléstia ou doença grave, né, o indivíduo tem direito de sacar o FGTS. Saque para aquisição da casa própria. Né? Então, se tiver elencado dentro daquelas hipóteses de saque do FGTS, também... Tudo isso tem que ser devidamente comprovado. Não? Exatamente. PIS, pensão alimentícia retida, né? Enfim, PASEP. Então, uma série de demandas que podem ser resolvidas num único dia através da justiça itinerante. Eu fico imaginando que, num período eleitoral, muita gente gostaria de manobrar a justiça em benefício próprio, né? Faz um pedido, tá? Meu município, minha localidade, enfim. Como é que vocês planejam essa agenda? Na realidade, você tocou num ponto aí crucial, um ponto importante. Então, a justiça itinerante, ela geralmente nesse segundo semestre, que é ano eleitoral, a gente tem esse cuidado de não existir a utilização política, né, do projeto. Então, geralmente, na forma de casamento coletivo, que prefeituras ou municípios solicitam, a gente suspende, logicamente, nesse período, para que não haja essa vinculação ou essa conotação política em relação à utilização do evento Justiça Itinerante.
né? A gente no segundo semestre fica mais com justiça nos bairros, porque a gente já tem uma programação, né? A gente realiza em agosto, eu creio que um ano, ainda não está fechada a data, mas no Benedito Bentes. E um ano, em novembro a gente para um pouco em setembro, outubro, por conta da eleição e da dificuldade que a gente tem, logicamente, de unir com os parceiros. Em novembro a gente retoma também o Justiça nos Bairros, justamente no Vergel do Lago. Tem muita gente que está em casa e diz, eu gostaria tanto que viesse a minha comunidade, tenho várias pendências aqui de pessoas. Tem gente que tem uma liderança natural, né? E que geralmente se interessa pelo cidadão. E às vezes são casos que trazem muita comoção, né? Como é que essa pessoa pode ter acesso à justiça itinerante ou indicar a sua localidade também? Na realidade, isso aí através de associações de bairro, Rotaries, Lions, igrejas, a igreja evangélica solicita muito casamento coletivo. Enfim, o requerimento, Miguel, ele é endereçado ao presidente do Tribunal de Justiça, né? Desembargador Washington, e aí ele tem toda uma sensibilidade em atender, né, na medida do possível, as solicitações que são feitas, né, quando é esse evento casamento coletivo. Quando é a justiça nos bairros, a gente já tem uma programação, praticamente onde a gente, como você bem frisou, escolhe aqueles bairros, digamos, mais carentes em relação à prestação jurisdicional e leva ao evento. Aí a gente tem uma espécie de programação para isso. E, além do mais, a gente trabalha também com os mutirões de processos já judicializados, né? Então, aquelas varas ou comarcas mais congestionadas, né, o titular, o juiz daquela responsável, ele solicita também à presidência, digamos, o mutirão de processos e, na medida do possível, a gente também viabiliza, objetivando desafogar justamente o acervo processual daquelas unidades. O termômetro também funciona dentro da própria justiça, né? Então, os juízes são muito cobrados, né? Está aí o CNJ, está aí a Corregedoria, está aí... Tem focos, né? E projetos e metas a serem atingidas, né? Também, né? O nosso tribunal, como todos, né? A gente trabalha sempre, além das metas que são estabelecidas pelo CNJ, a gente tem o chamado juízo proativo, né? Então, é uma maneira de estimular, digamos, a produtividade daquelas unidades jurisdicionais. Então, ao final do ano, é feito aquele levantamento das unidades que se destacam, que conseguem atingir, né, justamente aquelas metas em relação à produtividade, diminuição do acervo processual, né? Então, é uma maneira também de incentivar justamente em relação à produtividade. Conversamos com o doutor André Geda, juiz coordenador do projeto Justiça Itinerante. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pelo espaço, né, de divulgação do projeto, né? Isso é essencial para que a comunidade tome ciência, né, dos trabalhos que são realizados. O Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar às 11h30 da manhã e às 7 da noite tem reprise. Até lá.